Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou trazer a análise da vitória da Eslováquia por 1-0 contra a Bélgica. Zebraça, assim, que eu acho que ninguém imaginava esse resultado, se bobear nem os torcedores da Eslováquia. Fez o gol logo no início da partida e depois segurou a Bélgica para arrancar essa vitória na estreia da Euro, tá ok? Então vou fazer a análise dessa partida nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, já está aqui 1-0 para a Eslováquia, o gol foi marcado pelo Charans. Logo no início do jogo, o Jeremy Doku errou um passe na saída, terminou em uma finalização, o Castells defendeu, deu rebote, né? E aí o Charans chegou finalizando de primeira para fazer o gol da Eslováquia e depois foi administrando o placar. A Bélgica até chegou a fazer dois gols com o Lukaku. O primeiro depois de uma escorada do Naná e o Lukaku fez o gol, estava impedido, o Lukaku estava um pouquinho à frente. E o segundo depois de uma baita jogada do Openda, do Leipzig, ele cruza para trás, o Lukaku faz o gol, mas na origem da jogada o Openda tocou com a mão na bola. O primeiro gol indiscutivelmente impedido, não tem o que contestar. E o segundo gol bem polêmico, muita gente achou que não era para ter anulado. Mas pra mim é lance claro para ser anulado. Pô, o atacante tocou com a mão na bola, independente de ser proposital ou sem intenção, tocou com a mão na bola. E a regra é clara, tem que anular quando o atacante toca com a mão na bola. Se for o defensor, é relativo, tem que analisar a jogada, analisar se foi proposital, se estava ocupando mais espaço do que deveria com o braço. Agora, se é um atacante, tocou com a mão na bola, tem que ser anulado. Não é o que eu acho, é o que a regra diz. E o fato é esse. Enfim, destaques aqui da Bélgica. Já queria destacar que é uma equipe bem ofensiva, tá? A gente já percebe isso pelos laterais barra alas. O Castanhe, que já jogou no Leicester, na Atalanta, né? É um lateral bem ofensivo. A maioria das equipes que ele jogou, ele jogava como ala. Já chegou até a ser ponta e joga na lateral direita. E o Carrasco nem se fala, o cara era atacante no Atlético de Madrid até um outro ano atrás. Então é um cara que é bem ofensivo também e foi utilizado como lateral esquerdo. Então uma equipe bem ofensiva e para compensar, utilizando dois volantes de marcação. O Onaná, que é um volante do Everton, e o Mangala, que é o volante do Nottingham Forest. Mas aqui eu acho um erro, tá? Eu sei que o Onaná e o Mangala são bons marcadores. Mas assim, eu usaria o Onaná, que eu acho melhor que o Mangala, e o Tielemans. O Tielemans que entrou no segundo tempo, entrou muito bem, melhorou o time, por mais que no primeiro lance que ele tinha entrado, tanto ele quanto o Luque Bacchio, menos de um minuto depois de entrar, tomaram amarelo, cara. Não entraram ao mesmo tempo, mas depois que entraram, em menos de um minuto, tomaram o cartão. Bizarro isso. Mas enfim, o Tielemans é muito melhor do que o Mangala. O Tielemans defende bem, não tão bem quanto o Mangala, mas tecnicamente é muito melhor. E assim, tem que jogar quem é melhor, o fato é esse. E a gente já percebe que a Bélgica, cara, em relação a anos passados, essa linha de defesa está bem enfraquecida. Não falo nem pelos alas, tá? Porque o Castanhe e o Carrasco são excelentes jogadores. Os dois com características bem mais ofensivas, principalmente o Carrasco, mas são excelentes jogadores. Agora, Faz e De Bast não tem condição de ser a dupla de zaga da Bélgica. Até anos atrás tinha o Kompany, Alderweireld, Vertonghen, muito bem servido na defesa, e hoje tem o Faz, que é uma promessa, o Davi Luiz belga, quem já viu sabe, é muito parecido, e o De Bast, que ninguém nem conhece também. Então, cara, são jogadores promissores para o futuro, mas não para serem titulares hoje da seleção da Bélgica. E no gol, o Castells ao invés do Courtois faz muita diferença. Acho que todo mundo percebe isso muito bem. Enfim, aí no meio de campo, que nem eu falei, o Onaná tudo bem, mas agora o Mangala não pode ser titular. E assim, são dois jogadores comuns, tanto o Mangala quanto o Naná. São caras que são muito fortes, defendem bem, mas com a bola no pé são bem mais ou menos. O Ananá até é mais rápido, se apresenta melhor no ataque. Agora o Mangala é aquele primeiro volantão típico e não tem necessidade de utilizar ele. Eu acho que foi mais uma estratégia de proteção justamente por usar esses dois alas bem ofensivos. Agora, essa linha de ataque é muito boa. O Jeremy Doku, que é um dos melhores pontas do mundo no City. O De Bruyne, que é talvez o melhor meio-campista do mundo. O Trossard, que é uma das peças principais do Arsenal também, muito bom jogador. E o Lukaku, que é um dos melhores centroavantes do mundo também. Então, uma linha de ofensiva uma linha de ataque
muito boa, por mais que o Doku tenha entregado o gol para a Eslováquia, vai muito na conta dele, ele que erra o passe na saída de bola, mas o fato é um baita jogador. Aí ainda entraram o Tielemans, que para mim é titular no lugar do Mangala. Entrou o Lukebak fazendo a ponta, o Bakayoko também fazendo a ponta, jogador do PSV, e o Openda também, centroavante do Leipzig, caindo muito para a ponta também, entrou bem. Aí de opções no banco, o Witzel, que é um cara que é marcante na história aí da Bélgica, não pode ser reserva do Mangala. Então, o Witzel para mim é um erro ser reserva. O Vertonghen, eu sei que tá indo pra reta final de carreira, mas mesmo assim, com certeza é melhor que o De Bast, cara. Não tem cabimento isso daí. Que mais? O De Ketelaere também seria uma excelente opção pro meio de campo, mas aí é complicado competir com o De Bruyne. E, enfim, é isso. Eu acho que as principais mudanças que eu faria seria o Tielemans no lugar do Mangala. Talvez já começar até com o Witzel no lugar do Onaná. E na zaga eu iria com o Vertonghen ao invés do De Bast. E aí teria que ir com o Faz, porque realmente o Kompany já aposentou, o Alderweireld está indo se aposentar também. Então, a principal posição na minha visão que tem que ter uma preocupação nessa geração belga é a linha de defesa. Porque os laterais são pontas, não tem nenhum lateral de origem aqui, e os zagueiros são bem comuns, tanto o Faz e principalmente o De Bast. Então, são pontos que a Bélgica precisa melhorar no time dela. E já do lado da Eslováquia, cara, tem várias seleções com esse mesmo perfil. Eslovênia, Polônia, enfim. Seleções que, assim, tem vários jogadores comuns e tem posições que tem caras diferenciados. Então, no gol tem um baita goleiro, que é o Dubravka, do Newcastle. No meio de campo tem o Lobotka, que é muito bom volante da Napoli. Jogou muito, inclusive. O Duda, se eu não me engano, ele já jogou no Hertha Berlim, não sei onde ele está hoje em dia. Mas é muito bom jogador. E é isso, são os três principais destaques. Ainda tem o Kuka, que se eu não me engano é o que já jogou no Milan. E, enfim, os principais destaques são esses. Ainda entraram o Obert, Suslov, que entrou muito mal por sinal. Vários contra-ataques que a Eslováquia podia matar o jogo. Ele errava passe, errava finalização, errava drible. Se fosse um cara melhor, um cara mais efetivo, a Eslováquia tinha feito mais, tá? Mas é porque o Suslov perdeu várias oportunidades. Aí entrou o Strelec e o Duris. Outros destaques, o Benes é bom jogador, não sei porque que ficou no banco, mas deu certo, né? Então não dá pra contestar, mas é bom jogador. E é isso. São os caras que eu conheço. O Duda, o Lobotka, o Dubravka, o Kuka, o Benes e aí na linha de defesa também, né? O Skriniar, ex-Inter de Milão e tá no PSG, também baita zagueiro. E o Vavro, que joga no Copenhagen, também é muito bom zagueiro. Então isso daí que foi pra mim a peça-chave, a peça não, o setor-chave para a vitória da Eslováquia é essa zaga e esse meio de campo. O Dubravka sendo um baita goleiro, Skriniar e o Vavro, dois grandes zagueiros, principalmente o Skriniar, e um meio de campo com três jogadores bons, o Lobotka, o Duda e o Kuka, sendo o Lobotka e o Kuka passando por duas das maiores equipes da história, sendo Milan e Napoli. Então são caras que já estão acostumados com essa pressão, e aí chega em Euro, acabam sendo peças importantes tanto na criação de jogadas, tanto na parte defensiva, tá? Enfim, estatísticas, 16 chutes da Bélgica sendo 5 a gol, 10 da Eslováquia sendo 4 a gol, praticamente todas no primeiro tempo. A Eslováquia fez um primeiro tempo quase que perfeito, poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo, o Castells fez uma grande defesa, por exemplo, seria provavelmente o gol mais bonito da Euro até o momento, um chute que o cara pega de primeira, eu acho que foi o ponto esquerda, o Haraslin, provavelmente foi ele. E aí o Castells defendeu. Seria um golaço e, enfim, a Eslováquia fez um primeiro tempo espetacular e o segundo volta recuada tentando segurar o placar, né? Enfim, posse de bola 61% contra 39%, natural. Enfim, escanteio 5 para a Bélgica, 7 para a Eslováquia. Isso mostra que a Bélgica não fez um bom jogo. A Bélgica, perdendo desde os 7 do primeiro tempo, conseguiu ter menos escanteios do que a Eslováquia. Ou seja, não conseguiu esmagar a Eslováquia lá atrás. E não dá pra falar que foi por falta de peças, né? Porque, que nem eu falei, Doku, Trossard, Carrasco, Castanho, até os laterais eram caras com características ofensivas. E não conseguiu esmagar a Eslováquia. Então, cara, um baita jogo da Eslováquia, um jogo que ficou devendo bastante da Bélgica, né? E aí, analisando a tabela, é porque esse grupo tá bem estranho, cara. Os dois favoritos, na minha visão, é claro,
a Bélgica e a Ucrânia começaram mal. A Ucrânia tomou 3 da Romênia. Eu imaginava que a Romênia ia ser o saco de pancada do grupo e já passou o carro na Ucrânia. É uma grande decepção na minha visão, porque essa seleção da Ucrânia tem vários jogadores bons, cara. Tem o Dovbyk no ataque, tem o Modric na ponta, o Zinchenko na esquerda, o Mykolenko também na esquerda, o Lunin no gol. Então é uma seleção com o Malinovski no meio de campo, uma seleção com vários jogadores bons, de equipes fortes, o Dovbyk artilheiro da La Liga, o Lunin goleiro a maioria da temporada do Real Madrid, o Zinchenko jogador do Arsenal, quase campeão da Premier League, e mesmo assim tomou 3 da Romênia, cara. Perdesse num 2-1, um gol cagado de cabeça, beleza. Agora tomar 3-0, cara, é uma coisa que assim mostra que realmente não tá entregando tudo que pode essa seleção da Ucrânia pela qualidade técnica que tem. E a Bélgica também pipocando para a Eslováquia nesse primeiro jogo. Então, 2 zebras nesse grupo no primeiro jogo. E, enfim, é um grupo que começou muito diferente do que eu imaginava. Eu imaginava Bélgica e Ucrânia vencendo e as duas perderam. Então, tanto a Romênia quanto a Eslováquia podem sonhar com classificação, porque é aquilo que eu já falei nos outros jogos que eu fiz as análises ontem. Ficando com 4 pontinhos, provavelmente você já passa pelo menos com uma das 4 melhores terceiras colocações, né? Que são 6 grupos, 4 passam em terceiro colocado. Nesse grupo daqui, provavelmente vai passar os 3, beleza? Porque já as duas zebras fizeram 3 pontos. A Ucrânia deve vencer pelo menos ou da vencer da Bélgica é complicado, mas dá para a Ucrânia vencer da Eslováquia e ir até 3 pontos. E a Bélgica agora ainda vai jogar contra a Romênia, deve vencer e deve vencer a Ucrânia também. Então provavelmente passa a Bélgica, a Eslováquia se arrancar pelo menos um empate. A Eslováquia passa quase com certeza, cara. Ganhou o jogo mais difícil. Empatando com Romênia ou Ucrânia e perdendo o outro jogo, já tá classificado. Então a Eslováquia ficou em uma condição muito boa, cara. Eu diria que Bélgica e Eslováquia, e aí Romênia ou Ucrânia vão passar, cara. Esse daqui provavelmente vai ser o grupo mais equilibrado, no sentido de todo mundo vai ter chance de passar. Vai depender da Ucrânia, né? Porque se a Ucrânia perdeu para a Romênia, duvido nada perder para a Eslováquia e perder para a Bélgica. Mas enfim, eu esperava mais da Ucrânia nesse grupo. Tudo bem que foi só o primeiro jogo, mas em tiro curto com 3 jogos, cada joguinho assim é decisivo. Enfim, só para fechar então os grandes destaques da partida, vai pro o Dubravka não fez muitas defesas, né? Aqui ó, só 5 chutes a gol, ou seja, defendeu 5, mas nada espetacular. Queria destacar a dupla de zaga, o Skriniar e o Vavro, o Lobotka, o Duda, o Kuka também. Esse triângulo aqui que forma com Duda, Lobotka, Kuka, Vavro, Skriniar e Dubravka são as peças-chave da Eslováquia. E a Eslováquia fez um futebol muito bonito. Quando tinha a bola não era só chutão, sabia trocar passes, enfim. Pra mim o craque da partida vai pro Lobotka, tá? Foi quem comandou esse meio de campo da Eslováquia, roubando bola, dando dinâmica de jogo, passando tranquilidade para esse time. Enfim, pra mim o craque da partida foi o Lobotka, mas poderia ser o Duda, poderia ser o Skriniar, o Kuka, o Vavro, o Dubravka. Pra mim os principais destaques. E lógico o Charans também fez o gol, né? O Harazin quase fez um golaço, mas pra mim o Lobotka, o craque da partida, tá ok? Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike e comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou.